Robô não é gente. Todo mundo sabe que esse dispositivo automático é apenas uma máquina que executa tarefas programadas por nós, os seres humanos. Os mais velhos aqui vão se lembrar da Rosie, a simpática empregada robô da família Jetsons, um dos desenhos animados mais queridos da história e que continuam nos encantando nesse futuro do pretérito, ou seja, no tempo que os seus criadores Hanna-Barbera imaginaram lá na década de 60 que seria o futuro. 60 anos depois, já existem muitos robôs que executam tarefas domésticas, assim como a ultra-eficiente Rosie. Se você é um curioso, nem precisa ser nerd, já deve conhecer todos eles, mas vale só uma pitada para quem tá de fora da bolha. O Roomba i7+, da iRobot, criado em 2018, é um aspirador de pó robótico. O Braava Jet M6, também da iRobot, é um robô esfregão que varre e limpa automaticamente diversos tipos de superfícies. Com esses dois, sua casa fica limpa sem que você mova uma palha. Tem também o Bot Hand, um robô assistente doméstico desenvolvido pela Samsung e revelado ao mundo em 2021. Ele foi projetado para ajudar em uma variedade de tarefas domésticas, como arrumar a casa, colocar a mesa e pegar eletrodomésticos. Tá legal, nenhum desses robôs é tão simpático quanto a Rosie, mas a gente tá chegando lá, hein? A Boston Dynamics tem espantado o mundo com as habilidades de dois dos seus robôs, o Spot e o Atlas. Estamos na era dos robôs, definitivamente, mas nem tudo é tão divertido quanto parece. Muitas questões éticas e morais já foram levantadas e os investidores e desenvolvedores não estão dispostos a respondê-las. Para eles, parece que ficar preso a essas questiúnculas é perder tempo na corrida robótica. Afinal, num mundo em que o homem tem a mesma dignidade de um chip, a ética serve para quê, né? O termo robô vem de robota, palavra de origem tcheca que significa trabalho forçado, escravidão ou servidão. Ele foi usado pela primeira vez na literatura e se popularizou em 1920, com a peça de teatro R.U.R., do famoso escritor tcheco Karel Čapek. A trama era mais ou menos assim. Num futuro, uma empresa fabril chamada Ruhr produz robôs humanoides para desempenhar trabalhos repetitivos. Com o tempo, os robôs se tornam amplamente utilizados, substituindo a mão de obra humana em várias indústrias. No entanto, os robôs acabam desenvolvendo emoções e desejos próprios, resultando num conflito entre humanos e máquinas. Já ouvimos essa história, né? A luta entre robôs e homens é um fantasma que nos assombra e Hollywood explorou o tema em diversas produções, como Matrix, filme de 1999, onde a humanidade é dominada por máquinas e os seres humanos lutam contra robôs num mundo onde a realidade é uma simulação. O Exterminador do Futuro, A Salvação, um filme que se passa num futuro pós-apocalíptico, quando a humanidade está em guerra contra as máquinas controladas pela Skynet. Eu, Robô, filme de 2004, que explora a relação entre humanos e robôs em um futuro distópico, onde os robôs começam a questionar a sua programação. E por aí vai. Robôs tão inteligentes a ponto de ameaçar a espécie humana. Esse é o enredo favorito das ficções. Com o avanço da inteligência artificial, o que antes era só gancho para contar boas histórias e nos entreter, claro, ganhou o status de realidade, do tipo apenas questão de tempo. Mas os novos robôs são mesmo inteligentes? Segundo o ChatGPT, a inteligência pode ser definida como a capacidade de compreender, aprender, raciocinar, planejar, resolver problemas e adaptar-se a novas situações de forma eficaz. Envolve a capacidade de usar o conhecimento adquirido para tomar decisões informadas, resolver desafios complexos e se adaptar a diferentes contextos. Fecha aspas. Quando perguntamos o que significa raciocinar, a ferramenta responde: raciocinar significa o ato de pensar de maneira lógica e sistemática, geralmente para chegar a uma conclusão ou resolver um problema. É um processo mental que envolve a análise de informações, a aplicação de regras de inferência e a realização de sequências de pensamento coerentes. É uma bela resposta, né? Mas se a acatarmos em absoluto, um robô pode sim ser tão inteligente quanto qualquer ser humano. Pensando bem,
Baseando-se nessa definição, já temos robôs mais inteligentes do que a maioria da população mundial, não é mesmo? Mais inteligentes que a bancada da Globo News de longe. O próprio ChatGPT, por exemplo. Mas a inteligência humana não se resume a aspectos utilitaristas, como execução de tarefas ou resolução de problemas. Segundo a cosmovisão cristã, a inteligência humana está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de buscar a verdade e de aprender, raciocinar e contemplar a Deus por meio da razão. Para nós, cristãos, a inteligência nos foi dada pelo Criador do universo. Mas ao contrário dos robôs, não fomos programados. Nós somos livres, temos liberdade de escolha. Já um robô será sempre um escravo. Podemos associar o conceito de liberdade à noção de responsabilidade. Agir com liberdade, ao contrário do que a modernidade faz parecer, é ser o autor e responder pelas próprias ações. Logo, fazer uma escolha ruim significa pagar um preço por isso. Assim, por mais que um robô cometa uma atrocidade, ele não tem culpa, pois não fez uma escolha livre. Infelizmente, a maldade nesse mundo é exclusividade humana mesmo. Mas as coisas aqui, ao rés do chão, parecem estar mesmo contaminadas pelo desespero. O homem está perdendo a sua fé na transcendência, reflexo das ideias progressistas. Passamos a acreditar no Deus da ciência e do progresso. Cortamos o elo com o Criador para nos identificarmos como sendo um complexo físico, químico e biológico que nasceu da poeira das estrelas e é passível de ser aperfeiçoado pela tecnologia. Perseguimos esse ente transhumano, a evolução de nós mesmos, que no limite seria imortal. Isaac Asimov, na sua série de contos chamada I, Robot, que serviu de inspiração para o filme Eu, Robô, com Will Smith, propôs o que ficaria conhecido como as leis da robótica. Seriam elas: 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas a ele por seres humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que isso não contrarie a primeira ou a segunda lei. Como podemos ver, desde o início desse papo sobre robôs, androides e inteligência artificial, a questão ética está presente. No filme O Homem Bicentenário, Andrew é um androide que apresenta um defeito de fabricação, por assim dizer. Além do raciocínio lógico com base no seu banco de dados, Andrew apresenta características humanas como simpatia, gosto, compaixão, que vão ficando cada vez mais profundas à medida em que ele se aprimora. Claro que ele acaba se apaixonando e se relacionando amorosamente com uma mulher. Ao fim do filme, vemos um robô que não se parece com um robô, com pele e órgãos artificiais e uma capacidade de raciocínio excepcional, que provocam o questionamento sobre o que significa ser humano. A cereja do bolo é quando Andrew decide envelhecer e morrer para ser aceito socialmente como uma pessoa. Mas o que é uma pessoa? É importante compreender que o robô do filme só pôde se transformar em um humano porque conceitos como liberdade ou pessoa foram tomados pela sua definição iluminista. Ou seja, foi preciso reduzir esses conceitos a um significado meramente imanente para que o salto evolutivo fosse possível na trama. O iluminismo reduz a pessoa a um ser racional, autônomo e digno de direitos, com ênfase na liberdade individual, na igualdade e na capacidade de raciocínio. Assim fica fácil, você pode dar tudo isso a um robô. O que você não pode dar a ele é uma alma, um espírito. Você não pode dar a um robô a vontade no sentido mais profundo. Mas o filme Blade Runner 2049 resolveu colocar mais gasolina na discussão. Eles criaram o conceito de replicantes, seres bioengenheirados que seriam a evolução dos robôs. Esses seres seriam capazes de desenvolver emoções e sensos de identidade a partir de memórias artificiais. Mas poderiam as memórias, mesmo que artificiais, conferir uma verdadeira subjetividade ou identidade a um ser? Os replicantes no filme também experimentam o sofrimento e buscam sentido para suas existências, o que nos causa uma sensação agonizante, uma sensação de vazio profundo. Como poderia encontrar um propósito um ser que não possui alma? E as polêmicas envolvendo Blade Runner foram além. Na trama, uma replicante acaba gerando um filho de um ser humano. A partir daí, meu amigo, há um esgarçamento total das questões éticas e morais do transhumanismo. Mas, colocando novamente os pés no chão, hoje o robô mais inteligente do mundo é Sophia, que utiliza diversas tecnologias. Entre elas, Sophia emprega algoritmos de aprendizado de máquinas e redes neurais para processar dados.
interpretar a linguagem natural e gerar respostas coerentes. No Japão, os humanoides como o Asimo e o Geminoide impressionam quanto à capacidade de imitar os movimentos e as feições humanas. Outro humanoide impressionante é a Mecha, desenvolvido pela Engineered Arts, atração da Expo 2020, feira futurista realizada em Dubai. Pesquisas em biomedicina estão avançadas e muitos órgãos do corpo humano já são desenvolvidos a partir de células-tronco. Impressões 3D também produzem órgãos artificiais. A tendência é que essas tecnologias combinadas possam produzir um humanoide mais parecido com um homem muito antes do que a gente imagina. A guerra pelo domínio da robótica não é apenas uma questão de superação de limites. Como sempre, existe uma luta pelo poder. Assim como na Guerra Fria, quando os Estados Unidos e Rússia protagonizaram a corrida espacial, hoje as motivações por trás dos avanços tecnológicos não mudaram muito. Poder, controle, domínio. Mas os agentes dessa guerra agora não são apenas nações independentes, o que torna o cenário geopolítico confuso. Para além das nações, existe o interesse político-econômico de megacorporações, fundos de investimento e por aí vai. A própria estrutura da sociedade hoje é um monstro tecnocrático de muitas cabeças. O desejo de dominação faz com que os homens preparem os seus robôs para a guerra. Em Robôs Assassinos, documentário produzido pela BBC, podemos ver o desenvolvimento de Nova, um drone quadricóptero autônomo que explora edifícios e estruturas subterrâneas através de IA para identificar o que há nesses perímetros, evitando assim a morte de muitos soldados. Até aqui a motivação é até nobre. Porém, a autonomia de robôs como esse inclui a decisão de matar. Essas máquinas estão ganhando autonomia para decidir sobre a vida humana. Devo atirar ou não devo atirar? Essa é uma decisão profunda demais para ser delegada a uma inteligência artificial, você não acha? O futuro da família Jetsons era divertido. Pai, mãe, filhos, amigos e robôs tinham seus papéis bem definidos. A vida era muito diferente na forma, mas o amor ainda era a amálgama daquela sociedade. O futuro da realidade parece bem mais sombrio. Enquanto as máquinas vão ficando mais inteligentes e autônomas, nós vamos sendo programados, condicionados a agir com base nos dados que nos são transmitidos, através de algoritmos desenvolvidos por aqueles que lutam pelo controle do mundo. Os robôs, em pouco tempo, serão mais eficientes e mais baratos do que os homens para a maioria das atividades. A combinação de robótica e inteligência artificial promete uma crise de trabalho sem precedentes na história. Muitas perguntas estão ainda sem respostas. Mas uma coisa é certa: para além dos interesses em transformar os robôs em seres humanos, existe um desejo motivado pela sanha de poder e controle de transformar os seres humanos em robôs. Resta saber se vamos aceitar a condição de escravos.